Bom, voltando, vamos dar a resposta aí da interatividade, da questão interativa de toxicologia. E eu gostaria de até comentar o porquê da alternativa, tá? Então, se vocês verificarem, né, se você verificar, no caso, a alternativa A, está dizendo que os testes rápidos de cromatografia em camada delgada, CCD, são testes confirmatórios. Como eu disse na aula, ele é um teste de triagem, né? São testes de triagem. Já na alternativa B, que, né, fala sobre vítima fatal de acidente de trânsito, a coleta do material biológico não é optativa pelo médico, é obrigatória, tá? Então, no caso, quando há uma vítima de acidente de trânsito, o corpo passa a ser propriedade do Estado e o médico legista, né, em nome do Estado, ele pode, no caso aí, deve fazer a coleta do material para análise de dosagem alcoólica, tá? Que é obrigatória nesses casos. Já na alternativa C, está falando sobre suicídio por medicamentos. E quem escolhe o material biológico a ser coletado, né, no caso, é o médico, e esses materiais são não convencionais. Na verdade, os materiais que são coletados devem ser convencionais e descritos, né, no protocolo pelo perito, toxicologista, tá? E não é uma opção do médico. Já a alternativa D, a toxicologia, né, o toxicologista em si só manuseia os equipamentos, está errado, uma vez que ele é responsável por toda a descrição do protocolo, tanto de coleta, armazenamento, enfim, de todo o processo, não só analítico. E a alternativa E, que seria a correta, o exame toxicológico, ele deve respeitar os protocolos criados, né, pelos peritos toxicologistas, justamente para ter um resultado fidedigno da situação. Bom, a outra área a ser estudada na biomedicina forense seria a biologia forense. A biologia forense apresenta aí 5 principais áreas de atuação, sendo que uma delas seria a hematologia forense. Na hematologia forense ocorre a análise, né, análise e estudo de manchas de sangue de forma a identificá-las, ou seja, localizar, né, essas manchas nos locais de crimes, que muitas vezes pode estar de forma latente, ou seja, escondida, tá, a olho nu, e ainda caracterizá-la, né, de que forma? Se realmente aquela mancha é de sangue e se é de sangue humano, tá certo? E ainda estudar e analisar de forma reconstrutora. Então, a mancha de sangue em si, encontrada no local do crime, né, as gotas, manchas, elas podem dizer ao perito a dinâmica do fato, como ocorreu o fato, por exemplo, quais os meios, o que foi utilizado para o crime, né, um punhal, uma faca, uma enxada, enfim, e como ocorreu esse crime, né, o modo de como ocorreu esse crime. A outra área da biologia forense seria a citologia forense, onde vai verificar a presença ou a ausência de diferentes células, né, em amostras biológicas. Normalmente essa análise ela se dá através da microscopia, tá? E em diferentes situações, né? Um exemplo da empregabilidade da citologia forense seria nos casos, por exemplo, de violência sexual, estupro, propriamente dito. Em que muitas vezes o suspeito ele ejacula não só na vítima, né, na parte, na cavidade vaginal, na borda anal ou até mesmo na borda oral, tá? Mas também ele pode ejacular na superfície do corpo dessa vítima, ele pode ejacular nas vestes ou ainda, né, ele pode limpar os resquícios de sêmen, né, deixado no pênis, em toalha, na própria veste da vítima, em papel, enfim. Nesses casos, né, esses vestígios em si, eles são coletados no local do crime, né, as vestes, né, papéis, toalha, lençol, e analisado se realmente aquela mancha é de sêmen e, se for de sêmen, é feito análise de pesquisa de espermatozoides. Então, na presença de pesquisa de espermatozoides, naquele material analisado,
consequentemente, o resultado é que aquela mancha é de sêmen, tá? De sêmen humano. Ainda, né, nos casos aí, as vítimas de violência sexual, elas passam por exame de corpo de delito pelo IML, pelo médico em si, e o médico em si, ele também colhe material, tanto da cavidade vaginal, como da borda anal, como da borda oral, né? Depende do histórico que a vítima está passando para o médico. Ele vai fazer a coleta desse material e encaminhar todo esse material para pesquisa, né? Para fazer análise de pesquisa de espermatozoide nos institutos, né? No caso, no Instituto de Biologia Forense. E lá, com esse material, o esfregaço, né, da secreção vaginal ou dos líquidos, seja anal ou oral, esse material ele vai ser distendido em uma lâmina e analisado, né, corado e analisado. Caso tenha presença de espermatozoides, condiz com, né, a história da vítima de que houve aí um abuso sexual, uma violência sexual. E é através da citologia forense que os peritos em si poderão concluir essa situação. Outra área da biologia forense seria a tricologia, que nada mais é que o estudo das fibras dos diferentes tecidos. E, além da tricologia, a piloscopia, que vai estudar o quê? Os pelos e cabelos, tanto do homem como de animais. Então, através da piloscopia, né, o perito em si, normalmente, aí, muitas vezes, em locais de crimes, são deixados pelos e cabelos, e esses pelos e cabelos, esses vestígios em si, né, encontrados em local de crime, eles serão analisados através da microscopia para verificar várias características, como, por exemplo, né, diferenciar um pelo humano de pelo animal, qual a região do corpo que é a localização desse pelo, em relação aos cabelos, se os cabelos, né, encontrados no local do crime foram tingidos, teve algum processo de alisamento, que mais? Se por acaso, né, tanto a vítima como o acusado, ele tinha alguma doença capilar, tá? Então, através da piloscopia dá para fazer todas essas análises, né, toda essa análise microscópica e toda essa caracterização do vestígio em si. E é lógico, né, é muito evidente a diferença entre, né, as fibras de um tecido com pelos e cabelos, que também é outra característica analisada aí por esse setor. Outra área seria a entomologia forense, que nada mais é que o estudo da bioecologia dos insetos. Então, né, os peritos em si eles vão estudar aí o estágio larval, né, e também propriamente os insetos encontrados. Normalmente, em casos em que ocorre aí, né, o encontro de cadáver, que seriam cadáveres de putrefação, já em estado de putrefação, normalmente nesse cadáver tem, né, vários estágios larvais e insetos. E através, né, coletando esses estágios larvais e os insetos e encaminhado ao perito responsável aí pela entomologia forense, ele vai analisar, né, através do estágio larval, por exemplo, o tempo de morte, né, entre a morte, né, o ocorrido propriamente dito, e o encontro desse cadáver, né, além de, né, também determinar se o cadáver ele foi, que a gente chama de desovado em diferentes locais até um destino final. Então, através da entomologia dá para verificar, né, também várias características, como, né, por exemplo, a desova desse cadáver, se foi feito em um único local ou locais diferentes, o tempo entre a morte em si e o encontro desse cadáver, tudo isso dá para ser verificado na entomologia. Já a botânica forense, ela é responsável pelo estudo das plantas, diferentes classes de plantas e de algas. Então, por exemplo, é apreendido uma planta em uma casa em que há suspeita de ser, né, um pé de cannabis sativa, que seria a maconha.
Então, nesse caso, ele é mandado para o setor de botânica para fazer a análise dessa planta e a verificação, né, se realmente trata-se da cannabis sativa. Ou ainda, né, da arbustos Erythroxyrococa. Então, todos esses vegetais suspeitos e encontrados, apreendidos, são encaminhados à botânica justamente para verificar, né, se realmente são produtos, plantas, ervas ilícitas, né, em nosso país. Além disso, em algas, né, o estudo de algas. Então, um caso interessante aí, que até a evidência principal para fechar o caso da Mércia Nakajima foi a presença, né, os peritos encontraram um tipo específico de alga no sapato do suspeito, né, do ex-namorado da vítima, em que mostrava que realmente o suspeito esteve no local do crime, que foi a represa, e essas algas se manifestavam, né, procriavam ali na represa em uma certa profundidade que condiz que ele entrou, né, na represa para poder empurrar o carro da vítima aonde foi encontrado. Bom, e a interatividade em si desse material, né, para concluir esse material, vamos dar uma pincelada aí. Um corpo nu do gênero feminino foi encontrado no meio de um canavial, segundo sugerido através de uma denúncia anônima, que a vítima teria sido estuprada e morta em uma residência um dia antes do encontro do cadáver. E mais, que o suspeito teria a transportado no porta-malas de seu veículo. Com base no que se sabe do referido crime de homicídio, né, um caso de violência sexual e homicídio, a perícia poderia comprovar de forma técnico-científica tal fato criminoso, analisando os seguintes vestígios. Alternativa A. Na residência em questão não foi encontrada nenhuma mancha aparente de sangue pelos peritos, mesmo após os testes de cor e de certeza. Alternativa B. No porta-malas do veículo, suspeito de ter sido utilizado para o transporte do corpo, foram encontrados pelos, os quais o suspeito alega ser de seus cachorros e, portanto, a perícia não tem como diferenciá-los microscopicamente de pelos humanos. Alternativa C. Durante a necrópsia, foi coletado o material biológico da cavidade vaginal, borda anal e cavidade oral da vítima para realizar o exame de pesquisa de espermatozoides, dando positivo para o mesmo, o que significa que a vítima teve relação sexual e que o suspeito ejaculou em seu corpo. Tendo a confirmação da presença do sêmen do suspeito através do exame confronto de DNA dos espermatozoides com o sangue do averiguado pelo crime. Alternativa D. Uma das evidências recolhidas do suspeito foram seus sapatos sujos de terra e vegetação encontrados em sua residência, nos quais, quando analisados, verificou-se a presença de algas aquáticas, principal vestígio do crime. E alternativa E, quando estudado o estágio larval dos insetos encontrados no corpo da vítima, bem como o estado de putrefação do corpo, fase de esqueletização, verificou-se que a morte ocorreu 2 dias antes do encontro do cadáver. Já voltamos.